Olá, pessoal. Capitão Laila. A gente veio hoje aqui para poder, mais aliviados, né, pensar aí no que foi a prova do EAP. E eu resolvi trazer umas questões da DGOP, como a gente falou na sala de aula, gravamos aí para os alunos do interior. De fato, caiu muita questão da DGOP, questão aí terceiro sargento, QPE, foram 9 questões da DGOP. Então, com certeza, a matéria aí mais cobrada em termos de volume, né, da minha disciplina aí, da parte de conhecimento de doutrina operacional, fora cadernos doutrinários. E no que tange a DGOP, eu trouxe 5 questões que estão relacionadas aí aos assuntos que foram tratados na sala de aula, para a gente poder revisar e lembrar, né, que a gente falou aí dos principais assuntos, por sorte, né, pelo hábito aí de acompanhar os concursos da PM, os principais assuntos destacados na sala de aula, de fato, foram cobrados na prova. A questão da integração, né, DDU, CIAD, SINDIS, caiu muito na prova. A parte de coordenação e controle, que era uma parte que nem todo mundo apostava, mas eu bati muito disso na sala de aula, voltou a cair, né, coordenação e controle, praticamente todas as provas, e algumas questões que vieram na parte de inteligência, com menos frequência, pelo fato de terem uma gama de questões maior, abordou-se uma possibilidade maior de assuntos, mas os principais que a gente tocou na sala de aula estavam lá nas questões. A primeira delas, né, se não me engano, é terceiro sargento QPE, o conceito de malha protetora é baseado na ocupação de espaços vazios para prevenção ao delito. De acordo com a Diretriz Geral para Emprego Operacional da Polícia, marque a alternativa correta. Malha protetora, esforços de recobrimento, foi algo que a gente falou muito em sala de aula, essa questão em específico sobre malha protetora. A letra A, o segundo esforço de recobrimento. Trata-se do penúltimo esforço, sendo realizado por meio de emprego das unidades básicas, conforme a natureza. Por aí a gente já para, né, a gente tem um esforço a mais de recobrimento, que é o terceiro, né, sem contar a questão da força-tarefa. Então, a gente já elimina e já coloca uma questão como incorreta, como falsa. A letra B, primeiro esforço de recobrimento. Persistindo as vulnerabilidades, após o emprego do policiamento especializado, a unidade passa a contar com o apoio da unidade de nível tático da região, como forma de intensificar o policiamento especializado, realizando ações e operações ordinárias. A gente lembra aí que o primeiro esforço de recobrimento é, na verdade, as companhias ou pelotões tático-móvel da unidade, e não da RPM. Força-tarefa estratégica, emprego de esforço específico para fazer frente a situações de grave perturbação da ordem ou eventos de grande repercussão, nacional e internacional, em que há necessidade de envolvimento direto do comandante-geral. É a verdadeira, às vezes há a possibilidade de envolvimento de mais de um órgão, situações de catástrofes, de grande repercussão, e quem aciona e gerencia, né, essa força-tarefa é o nosso comandante-geral. Esforço ordinário, ocupação de repressão dos espaços de responsabilidade territorial. O esforço ordinário, senhores, é o policiamento básico das unidades, ok? De pelotões, de companhia, destacamentos, subdestacamentos, ok? É o policiamento rotineiro, preventivo e não repressivo. Então, uma questão tranquila, gabarita a alternativa correta, letra C. Então, uma questão que trouxe os esforços de malha protetora de maneira simples, a gente lembrando aí, né, as possibilidades de esforços, mais esforço ordinário e a força-tarefa, a gente conseguiria fazer a questão com muita tranquilidade, sem gerar dúvida, abrangendo praticamente um capítulo inteiro da diretriz, o 6º capítulo, que a gente falou bastante aí em sala de aula. Outra questão que caiu na prova de domingo, né, de sábado, quanto aos aspectos da coordenação e controle, que permite aos comandos de todos os escalões avaliar, orientar, corrigir desvios e colher subsídios para o aperfeiçoamento contínuo da organização, marque a alternativa correta segundo a DGOP. A gente falou muito da questão de coordenação e controle. Está lá na unidade 4, pressuposto básico para o emprego operacional, da atividade operacional, se eu não me engano, o item 4.17, fala da coordenação e do controle, tipos de coordenação, tipos de controle, a forma como pode ser feita, imediata, ok? E aí, essa questão, ela trata também de uma maneira bem abrangente esses aspectos. O controle externo é exercido pela própria instituição. Por aí, a gente já vê que está errado, o controle externo são órgãos fora da instituição, que vão poder coordenar, fiscalizar, exercer controle aí dentro da instituição. O Ministério Público é um exemplo deles, ok?
A atividade fim é o conjunto de esforços de execução que visam a alcançar os objetivos da corporação decorrentes de sua missão institucional. E aí, o pessoal que está em casa, é conjunto de esforços? É. Objetivos da corporação? Sim. Em princípio, atividade fim está correto. Controle indireto imediato é realizado por intermédio do acompanhamento no local da execução da atividade. Se ele é indireto, ele não é feito pelo controle no local da execução. Ele teria que ser direto, ele teria que ser diretamente no local. E não é a situação aqui. Se fala que acompanhamento no local da execução, ele não pode ser indireto, seria controle direto, ok? Atividade meio é o conjunto de esforços de planejamento e de apoio que visa permitir ou facilitar a realização da atividade administrativa da corporação. Na verdade, atividade fim. A atividade meio, ela vai prestar o planejamento, vai fazer a execução para auxiliar a atividade fim, e não uma atividade meio da corporação. A alternativa correta é a letra B. Também foi um assunto que a gente falou bastante na sala de aula, essa divisão de atividade fim na atividade de linha e na atividade auxiliar. A atividade de linha, aquela diretamente ligada ao público, é o nosso policiamento rotineiro, atendimento às ocorrências. A atividade auxiliar, aquela que presta um apoio imediato à atividade de linha. No caso lá, eles citam a questão do Copom. E a atividade MEI são as atividades administrativas, que prestam apoio, mas esse apoio ele não é de imediato. É aquisição de viatura, por exemplo, pela DAL. Tá? Eu não faço a aquisição no momento da necessidade. Eu já faço uma previsão de futura, distribuição, ela é planejada. Então, eu presto um apoio, mas ele não é imediato quanto à sala de operações, que, por exemplo, puxa um cadastro, um nome, uma placa, para quem está na rua, ok? Questão também tranquila, dentro daquilo que a gente trabalhou na sala de aula. Terceira questão, Disque Denúncia Unificado. Um dos capítulos, um dos itens que a gente bateu muito na sala de aula foi a questão do item 4.22, que fala da questão de dos mecanismos de integração utilizados pela corporação para poder integrar o sistema de defesa social. E aí fala do CIDS, do CIAD, fala do Copom, fala da CEPOL, fala do COBOM, fala da funcionalidade Geosite, CAD, todas essas ferramentas DDU, a integração por meio de conselhos, né? Então, todas essas possibilidades que a gente utiliza para poder integrar e fazer as cobranças, né, em relação a essa integração. Então, o DDU, criado por intermédio do decreto 44633 de 2007, constitui-se de uma central única, cujas finalidades são a recepção, processamento e resposta às denúncias anônimas relativas à violência, criminalidade e sinistros, porque abrange também o Corpo de Bombeiros. Em relação aos objetivos do DDU, essa questão ela ficou um pouco mais complicada, porque as alternativas, quando a gente lê, elas parecem todas corretas, ok? Mas quando do enunciado, foi fechada na questão dos objetivos. E aí, dentre os objetivos que foram citados, eles colocaram também princípios, ok? Pede a alternativa incorreta. Diferentemente da grande maioria das questões, onde foi pedida a alternativa correta, essa pediu a alternativa incorreta no que tange aos objetivos do DDU. Primeiro, estabelecer orientações para a criação de mecanismos de controle da demanda, providências adotadas e avaliação dos resultados obtidos, mediante o aproveitamento ótimo das informações de segurança pública. Ok. Padronizar e disciplinar os procedimentos a serem adotados para a utilização do sistema de captação e gestão da informação, criando-se uma rotina básica para o atendimento aos cidadãos denunciantes. Também está correta a criação de um procedimento, né, para atender esse denunciante e os caminhos que que essa denúncia vai seguir, que as respostas vão seguir, ok? Resguardar de forma absoluta e incondicionalmente o anonimato do cidadão que oferecer a denúncia de crime ou sinistro. Isso está dentro dos princípios e não dentro dos objetivos do DDU, ok? Por isso, a alternativa incorreta é essa. Envolver a sociedade, rechaçando a tese da inexorabilidade do crime e reforçando a ideia de que a sua participação, através da denúncia, pode contribuir decisivamente para a diminuição dos índices de criminalidade no Estado e principalmente na sua comunidade. É um incentivo da participação, da mobilização, né, da comunidade em prol da segurança pública
fazendo denúncia e acreditando, dando crédito às instituições do sistema de defesa social no que tange a resolução de um problema que foi denunciado, ok? Então, alternativa incorreta, letra C, tá? Porque não é um objetivo e sim um princípio. Quarta questão, em relação ao processo decisório previsto na diretriz. Esse é um capítulo muito pouco cobrado, não é verdade? Dentro da DGOP, mas veio, principalmente, se eu não me engano, na prova para oficial, que é a OPM, que veio falando da questão do processo decisório, nível estratégico, falando da questão da atividade do nível tático, do nível operacional, de quem decide o quê, de qual a abrangência dessas decisões, das respostas, né, se essas decisões elas têm um caráter mais imediato ou imediato. Então, são situações que a gente também falou bastante em sala de aula, simples, óbvias para quem lida na área operacional, porque você consegue perceber esse caminho, ok? Mas que a gente não esperava ser tão cobrado e acabou vindo aí em algumas provas. Marcar a alternativa correta. Decisões de nível estratégico são aquelas geralmente executadas com a visão mais imediata. Ok, tá? Ela é mais abrangente, a visão mais ampla, mais a longo prazo. Isto é, com maior lapso temporal. E dada a sua natureza e seu grau de importância para a organização, representa um impacto mais amplo, profundo e duradouro. Exatamente. Então, decisão de nível estratégico. Pede a alternativa incorreta, ok? Essa está correta. Decisões de nível tático. Esse nível tem como função básica traduzir as decisões em ações efetivas a serem implementadas pelos mais diversos setores da organização. Assim, o nível de direção intermediário ou tático apresenta decisões relacionadas ao processo de como executar as ordens emanadas pelo nível estratégico. A gente brinca muito, né? Quando eu dou essa matéria, eu sempre falo o seguinte, que lá no nível de comando, no nível estratégico, o comandante-geral, o Estado-Maior, né, hoje as assessorias estratégicas, eles têm um pensamento, eles sonham com alguma coisa para a instituição, eles pensam, eles fazem uma prospecção do que eles querem para a instituição. Quem traduz essa prospecção, quem traduz esse pensamento do comando é o nível tático. Então, quando o comandante percebe, por exemplo, um problema no que tange a férias, o período de férias, é um problema que abrange todo o território mineiro. O pessoal sai de casa, vai viajar, e nós temos muito furto à residência. E ele pensa que, se a gente cria uma operação, se a gente cria um momento de cuidar dessas residências, seria algo positivo. Quem traduz esse pensamento do comando, quem diz como vai ser feito, quem desmembra essa ordem do comando, é o nível tático, para a execução do nível operacional. Acho que fica claro a gente pensar assim, que a gente vai afunilando aquele pensamento, aquela prospecção, aquela intenção do comando geral, né, das assessorias, do nível estratégico, ok? Decisões de nível operacional. Nesse nível, os esforços são direcionados para cada processo ou projeto da organização. São aplicados em setores específicos e apresentam impactos limitados. Na Polícia Militar, as decisões do nível de execução operacional estão diretamente relacionadas à execução e o desenvolvimento dos serviços. Aquilo que foi traduzido pelo nível tático é executado de maneira pontual, precisa, específica, pela atividade operacional, pelo nível operacional. Tá ok. Na Polícia Militar, em nível de direção tático ou intermediário, são formuladas as políticas e diretrizes gerais de emprego da instituição. Isso é feito em nível estratégico, ok? E essas diretrizes são traduzidas pelo nível tático. No que se refere ao emprego operacional, comunicação organizacional, articulação e gestão. São decisões que geram reflexos em médio e longo prazo. São decisões do nível estratégico e não do nível tático. Então, a incorreta, letra D. Mais um capítulo, a gente teve uma abrangência de praticamente todos os capítulos nessas provas. Não necessariamente todos na mesma prova. Algo que foi cobrado, por exemplo, que a gente nem esperava, a questão do planejamento estratégico. Houve provas em que esses conceitos de visão, missão, valores, planejamento prospectivo, planejamento estratégico, foram cobrados com bastante, com um número de questões maior, 2, 3 questões, às vezes na mesma prova, sobre o capítulo 3, que era um capítulo anteriormente não cobrado nessa diretriz.
não vinha antes nos editais, e agora foi cobrado. Então, a gente tem que ter atenção ao conteúdo completo, por isso, né, aqui no curso Fátima Soares, a gente fez questão de passar por todos os itens, sem deixar nenhum de lado, porque a gente sabe da possibilidade e a abrangência dessa diretriz, e a importância dela para a instituição. Então, a gente fez questão de passar por tudo isso, mas alguns itens como esse foram bem destacados e, de fato, vieram na prova. De acordo com a diretriz geral para emprego operacional da PMMG, os índices e taxas de segurança pública correspondem à relação das ocorrências em cada município, com dados fornecidos pelos indicadores de segurança pública. Marque a alternativa correta em relação aos índices mais utilizados pela corporação. É legal essa questão, e eu trouxe ela aqui até pela singeleza dela, porque vocês basicamente precisavam saber o que na hora de fazer essa questão. O que era índice e o que era taxa. Na questão, tudo foi chamado de índice, mas se os senhores soubessem que índice eu considero 2 ou mais fatores, 2 ou mais crimes para serem estudados, e taxa é um único evento sendo estudado, então é taxa de homicídio e é índice de crimes ou índice de criminalidade violenta, porque eu aglomero um conjunto de crimes, você já conseguiria fazer a questão. Então, não precisava ter um grande conhecimento a respeito de quais crimes que a gente olha, quais índices são os mais importantes para a instituição. Bastava saber a diferença entre índice e taxa, que também foi um assunto que eu falei bastante na sala, pela preocupação, principalmente com o grupo de especialistas nesse aspecto, porque não lidam tanto com isso, então a chance de vir na prova era maior para que eles reforçassem esse conhecimento, ok? A alternativa correta em relação aos índices mais utilizados. A letra A, índice de criminalidade e índice de criminalidade violenta, o IC e o ICV. São, de fato, os 2 índices mais comumente utilizados aí na nossa instituição. Índice de criminalidade e índice de homicídio simples. Não há índice de homicídio simples. Eles são tratados como taxa de homicídio. É uma preocupação? É, mas não é índice, é taxa. Índice de criminalidade violenta e índice de homicídios qualificados. Também seria taxa de homicídios, ok? E não índice. E a nossa preocupação é com índice de criminalidade violenta. Índice de roubo e índice de furto. Também seria taxa de roubo e taxa de furto. E não índice, ok? Então, a alternativa correta, letra A. Senhores, questões simples, que realmente não dava a grande maioria para fazer por dedução. A gente precisava ter um entendimento da diretriz. E conosco aqui, nas nossas aulas, no nosso dia a dia, a gente tentou retratar esse entendimento, de maneira que vocês lessem as questões, elas parecessem óbvias, como agora, quando eu estou resolvendo. De fato, as questões não foram pesadas, salvo raras exceções de assuntos que não são tão cobrados normalmente, e por isso, às vezes, a gente não dá tanta importância. O aluno, às vezes, lê com mais displicência. Mas, num contexto geral, a grande maioria, 90% das questões da DGOP, a gente conseguiria resolver com, basicamente, conhecimento de malha protetora, as unidades do CPE, sabendo aí da parte da integração, o item 4.22, um pouquinho aí da parte decisória e de planejamento estratégico, né, que a gente falou no início. Então, eu espero que vocês tenham feito uma ótima prova, que vocês tenham tido um resultado excelente. A gente já teve retorno de alguns dos nossos alunos aí com 37, 38 pontos, um número bem grande de resultados satisfatórios. Os militares têm aí mandado PA, mandado e-mail para a gente, agradecendo, e a gente espera de verdade ter contribuído com vocês nessa prova, e esperamos vocês para os próximos cursos, daqui a pouco turmas do CHO, né, a gente começando aí daqui a divulgação, e para o próximo ano aí, EAP, CFS, que é o nosso know-how, são os concursos militares, e a gente aguarda vocês aí, seja pelas aulas online, seja aqui presencialmente. A gente aguarda o retorno aí, para saber como que foi os resultados, e a gente divulga em breve. Muito obrigada pela atenção de vocês aí, e a gente se encontra.